Quer aprender a fazer esse revisteiro em cartonagem? Então fica comigo que eu vou te ensinar. Eu sou Vanessa Lacerda, do Ateliê Safira, e a proposta desse vídeo, dessa aula de hoje, é mostrar como fazer todo o processo de montagem desse revisteiro. Além de ser uma peça funcional, ela é também decorativa, que vai deixar a sua mesa do escritório, aquela prateleira na sala ou aquela estante muito mais organizada e elegante. E é super fácil de fazer. E fica ligado porque o vídeo está recheado de dicas que com certeza vão te ajudar aí no ateliê nas suas produções. Então, bora pegar papel e caneta para anotar os materiais que nós vamos precisar na aula. Para poder montar o seu revisteiro, você vai precisar cortar o papelão cinza nessas medidas que eu vou te passar agora, ok? A parte do fundo do revisteiro, ele vai medir 23,1 centímetros de comprimento por 5,5 centímetros de largura. A lateral maior do revisteiro vai ter 5,5 centímetros de largura por 30 de comprimento. A lateral menor do revisteiro, que é esse lado de cá, vai ter 5,5 centímetros de largura por 14 centímetros de altura. E essa parte, que vai ser a parte frontal, eu calculei ela nessa medida aqui, ó, de 23,5 centímetros de largura. Nessa parte menor aqui, eu deixei 14 centímetros. E na parte maior, que é a altura total, 30 centímetros, tá? E aqui eu fiz um corte curvo, tá bom? Não precisa necessariamente ser curvo, se você não quiser, tiver dificuldade em fazer o corte manual, curvo, não tiver como fazer, pode fazer o corte reto também, sem problema, tá bom? Esse daqui, você pode ver que estão as duas peças juntinhas, porque eu cortei elas na minha Dremel Motosol. Pra quem não conhece, é aquela tipo serra tico-tico, né, que a gente usa pra cortar, então eu cortei as duas de uma vez só, ela fica bem certinha. Mas, se você não tiver nenhuma ferramenta pra poder fazer esse corte, você pode fazer ele manualmente. É perfeitamente possível fazer cortes sinuosos no papelão cinza, utilizando estilete. É só você vir com calma, com cuidado, vai cortando camada por camada, vem passando primeiro esse traço, o risco, né? O risco aqui foi livre, eu desenhei, né, eu coloquei um objeto circular aqui, o outro aqui, e risquei assim, fiz um círculo, não tem nenhum segredo nisso, tá? Você pode até, a mão livre mesmo, fazer um traço circular, ou assim, nesse formato, você é quem vai decidir, tá bom? E vim cortando camada por camada, até você conseguir tirar todo o papelão, tá bom? Não tem segredo. É uma questão de prática mesmo, de jeito, tá? Ou se você preferir, você corta reto mesmo. Daqui desse ponto de 14 centímetros, você traça uma reta com a régua até o outro ponto de 30 centímetros. Aí ele vai ficar retinho assim, tá bom? A curva é só pra dar um charminho, ok? Eu cortei também mais 2 retângulos de papelão cinza numa gramatura mais fininha. Esse daqui tem 1 milímetro de espessura, ela é bem fininha, que é pra poder fazer um acabamento. Também não é obrigatório, mas é o que vai sobrepor, só pra gente fazer uma combinação, um composê de tecido, vai sobrepor aqui em cima na lateral maior e na lateral menor aqui depois, tá bom? E pros acabamentos, né, que é a parte do revestimento externo, a gente tá usando papelão duplex. A parte maior tem exatamente a mesma medida desse daqui do papelão cinza, que eu acabei de te passar. Eu só tirei 1 milímetro, nada mais do que isso. Eu tirei 1 milímetro aqui nessa base de baixo, para que esse acabamento aqui, ele não fique sobressaindo, porque às vezes com o revestimento do tecido acontece ele subir um pouquinho. Então eu não quero que aconteça isso, que ele suba. Então eu tirei só 1 milímetro, ele tá 1 milímetro menor na altura do que esse daqui, tá bom? E para as laterais, que é a lateral maior e a lateral menor,
eu tô utilizando um outro retângulo aqui de 30 centímetros por 5,9, tá? E vocês já vão entender o porquê dessas medidas. E 5,9 de largura também por 14 centímetros, tá bom? Que é a mesma altura das minhas laterais lá. Uma coisa que é importante frisar e que pouca gente dá atenção, mas eu sempre costumo falar pra todas as pessoas pra quem eu tenho que passar alguma coisa, né? É você obedecer a fibra do papelão cinza. Por quê? Muita gente não dá a importância devida à fibra do papelão que você está trabalhando na hora de mexer com cartonagem. As pessoas costumam observar mais isso na área da encadernação, por conta da capa e tudo mais. Mas na cartonagem, principalmente em peças grandes, é muito importante a gente saber o sentido da fibra do papelão, como que ele deve estar em cada peça, porque isso vai interferir no acabamento e na resistência da sua peça também, tá? Então, por exemplo, esse revisteiro é uma peça grande, né? Então a gente vai ter uma estrutura dessa forma aqui. Eu tenho fundo aqui embaixo, certo? E vou ter a lateral, a montagem dele é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado de caixa. Normalmente o que a gente faz numa caixa? A gente faz isso, né? Junta a lateral com isso aqui seria o fundo e a gente junta essa lateral aqui. Aqui nesse revisteiro nós não vamos fazer isso, a gente vai sobrepor essa lateralzinha aqui em cima. Depois na montagem eu vou explicar direitinho pra vocês o porquê. Mas o que acontece? Essa parte de cá, ela vai ficar aberta. É uma abertura muito grande e que tem uma tendência grande a empenar, né? Então é imprescindível que você deixe que essa peça aqui esteja com a fibra do papelão nesse sentido. Tá vendo esses riscos? Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. Esses riscos que tem aqui são riscos que eu fiz a lápis para identificar a fibra do papelão. Então eu trabalho com uma placa grande de papelão, né? Antes de começar a cortar, eu já risco ela todinha com lápis, eu identifico a fibra. Para identificar a fibra não é difícil, você vai pegar o papelão e vai tentar curvar ele dos dois lados, tá? Nesse sentido e nesse sentido. O lado que curvar com mais facilidade é o sentido da fibra. Tá? O lado que tiver mais resistência é o sentido contrário da fibra. Então esse aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Então as duas peças juntinhas, né? Só pra vocês entenderem. Eu deixei ela coladinha assim, porque na Dremel a gente precisa juntar elas pra elas não escapar na hora que estiver cortando. Depois, quem tiver interesse, dá uma pesquisada aqui mesmo no YouTube, tem vários vídeos ensinando a usar a Dremel no Pessoal. É uma ferramenta interessante, eu gostei, não me arrependo de ter adquirido não. Adquiri há pouco tempo. E se você quiser que a gente tem vários vídeos já demonstrando, mas se você quiser que a gente faça um também demonstrando pra vocês o funcionamento dela, como que eu uso, né, ela aqui, deixa aí nos comentários que a gente faz o que você pedir, tá bom? Então, conforme eu tava falando, a fibra dessa peça, ela tem que estar nesse sentido aqui, ó. No sentido dessa lateral menor. Por quê? Isso quer dizer que ela vai estar mais resistente desse lado do que desse lado. Olha a diferença. Aqui ela curva com facilidade, aqui ela é um pouquinho mais durinha, tá? Então isso vai fazer com que a minha peça não envergue. Porque depois que ela estiver montada, o que vai acontecer? Eu vou ter se eu aplicar um peso, por exemplo, quando eu for segurá-la, depois com ela pronta, vocês vão ver melhor. Ela vai ter mais resistência desse lado, né? Então, se eu tivesse deixado a fibra nesse sentido, o que ia acontecer? Ela ia ter uma curvatura maior. E a minha peça ia ficar empenada, não ia ficar uma caixa retinha, ela vai ficar empenada. Então, ela estando nesse sentido, eu evito que isso aconteça, tá bom? Depois da peça prontinha, eu explico pra vocês melhor isso, ok? Mas é isso aí, medidas anotadas, agora a gente vai passar para a produção da peça, tá bom? Depois das minhas peças cortadinhas, já no sentido que eu expliquei pra vocês, no sentido da fibra, a gente vai passar pro revestimento. Retomando algumas diquinhas básicas para quem tá começando na cartonagem agora e o que a gente, né, principalmente ensina, é como a maneira correta de você passar a cola na peça.
Você vai espalhar com um rolinho de espuma, não precisa, tá? Por experiência própria e por algumas dicas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, não precisa se preocupar em passar pouca cola, muito pouca cola, porque às vezes com medo de manchar o tecido, a gente acaba passando menos cola do que o necessário. Então, qual que é o segredo para não manchar aqui? Eu posso passar uma camada razoável de cola, você pode ver que eu não tive muita dó da cola, eu passei uma camada até grossa, relativamente grossa. Mas qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui? Eu vou deitar no verso do tecido, eu escolhi esse tecido para poder trabalhar. Deito ele aqui no verso do tecido, sem forçar, sem apertar ela, que agora eu só deitei. Aí eu viro e com cuidado, tomando sempre o cuidado de respeitar o sentido da estampa, né, pra ficar certinho. O segredo tá aqui. Na hora que você vira, você não pode vir com a mão e já apertar e já forçar para que ela cole de uma vez, tá? Você tem que ter o cuidado, porque se você apertar, a cola ela vai penetrar de uma maneira muito rápida na trama do tecido e pode manchar. Então, normalmente, o que acontece quando mancha o tecido é isso. Que a pessoa vem com tudo. A cola ela tem que estar bem espalhadinha, mas tem que ter uma quantidade razoável de cola no papelão. Porque senão a pega fica muito fraquinha e ele acaba soltando depois. Às vezes com o próprio manuseio, se a pessoa friccionar demais, depois da peça pronta, às vezes o próprio cliente fricciona por algum motivo, né, e o tecido acaba soltando. Claro que dá pra resolver, dá pra passar um ferrinho pra poder colar, mas o ideal é que isso não aconteça, né? Aí só então eu vou pôr um pouquinho mais de força pra esticar, pra ter certeza que ele ficou bem esticadinho. Eu vou sentir com o tato, eu vou sentindo que não tem nenhuma ruguinha. Feito isso, você vai refilar da seguinte forma. Vou deixar uma margem de mais ou menos 1,5 cm aqui, tá? Nessa parte onde vai ser a abertura, que pode ser a curva, pode ser reta, dependendo de como você estiver trabalhando. E nas outras 3 laterais eu vou refilar rente ao papelão. Nessa área que sobrou, com a ajuda da tesoura, deixa eu pegar uma outra tesoura mais afiadinha aqui. Você vai fazer pequenos picotes, tá? Isso porque eu tô trabalhando com a peça curva, tá? Se fosse reta, não haveria necessidade. Eu vou fazer pequenos picotes deixando uma distância de mais ou menos uns 2 milímetros do papelão. Eu não posso chegar esse cortezinho até encostar no papelão. Tem que ficar um pouquinho distante. Feito isso, como eu tô trabalhando com uma peça curva, eu vou passar cola. Eu gosto de passar cola nos picotezinhos, no tecido mesmo, com pincel. Tomando cuidado para não exagerar demais também. Porque esses picotes, eles vão se sobrepor na hora que eu passar aqui. Então, se eu passar cola só no papelão, eles não vão colar. E aí eu passo um pouquinho no papelão também, só para garantir. E importante, na espessura do papelão com pincel sujo de cola, a gente passa aqui na espessura do papelão também. Feito isso, você vai vir aqui e vai acentuando, vai descendo o tecido. Tá vendo? Nessa parte que é a curvatura convexa, ele não se sobrepõe, ele se abre, né? Mas aqui, onde ela é côncava, né, no sentido aqui, dependendo do sentido que você tá olhando, ela se sobrepõe um sobre o outro. E aí faz um pouquinho de volume. Então, pra evitar isso,
pra evitar que ele descolhe, né, a gente passa cola em tudo. Verifica se não ficou nenhuma barriguinha aqui, ó, ele tem que ficar bem coladinho, tá? E aí ele vai ficar desse jeitinho aqui. E você vai fazer isso nas duas peças, tá? Nas duas peças maiores. Uma coisa que vocês precisam observar com cuidado quando estiver revestindo essas duas peças é o seguinte. Então esse lado de cá, deixa eu ver assim, esse lado de cá não é igual ao lado de cá. Esse daqui tá menor, esse daqui tá maior. Então o que acontece? Se eu não tivesse, se a gente não se atentar, aqui eu revesti certinho, os dois desse lado, a caixa vai ficar nessa posição, certo? Se ao invés, essa peça aqui, ao invés de ter revestido desse lado, eu tivesse revestido desse lado, o que que ia acontecer? O tecido ia estar pro lado de cá, e aí não ia bater, ó. Como que eu vou montar a caixa desse jeito? Não dá, né? Lembrando que o tecido a gente tá fazendo a parte interna, a gente reveste primeiro a parte interna, né? Então não daria certo, ok? Então como a caixa vai ficar assim, então ela tá na posição certinha. Então fique sempre atento, antes de começar a colagem, marca com lápis, revestir aqui, sei lá, faz uma estrelinha, alguma coisinha, pra você identificar qual que vai ser o lado que você tem que realmente passar a cola, tá bom? Revestir essas duas partes, é legal você deixar, como ela é uma peça grande, deixa sobre, enquanto a gente vai mexendo nas outras, deixa sobre um peso, pra ela ir secando, enquanto a gente trabalha as laterais e o fundo. Vou usar o mesmo tecido que eu usei para o fundo, aliás, para aquela parte maior, vou usar para as laterais e para o fundo também. Vou começar com o fundo, que é essa daqui. Vou revesti-lo em um dos lados, como aqui ele é simétrico, né, esse lado tá igual a esse, então não tem problema de qual dos lados eu vou passar. Esse aqui eu vou revestir refilando todas as laterais. Deito aqui com cuidado. Viro. Primeiro com carinho. E depois com um pouquinho mais de... não com força, né? Mas com um pouquinho mais de pressão. O fundo eu posso refilar as 4 laterais, tá? O fundo fica assim, refilado nas 4 laterais e revestidinho na parte interna. As laterais, que seria a lateral maior e a lateral menor, a gente vai revestir também da mesma forma como a gente revestiu o outro. Vamos refilar as 3 laterais, as 2 maiores e uma menor, e a parte de cima a gente vai deixar uma sobrinha. Vou passar cola nas duas pra gente já revestir as 2 peças de uma vez, tá? Pra ganhar tempo. Então, nas laterais, eu refilei os 2 lados maiores e um dos lados menores, a mesma coisa na peça menor. E aqui eu deixei mais ou menos 1,5 cm de sobra, 1 centímetro, não precisa ser muita coisa não. E aí eu faço a dobra. Você pode, se tiver aqui sobra um pouquinho, deixa eu cortar, ok. Você pode usar espátula, se você quiser, como uma área muito pequena. Uma diquinha pra ganhar tempo na produção, quando você ganha um pouco de prática, às vezes eu nem pego a espátula, você só pega e faz isso daqui, ó. Pronto. Ele tá revestido, não tem barriguinha aqui, não ficou solto, tá certinho. Ok? Feito isso, eu vou passar pra montagem da caixa. Conforme eu falei pra vocês no início do vídeo, essa caixa, ela tem uma estrutura um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Como que a gente... qual é o método convencional de se montar uma caixa? Você tem um fundo, ou você tem uma parte que seja a base, né, da caixa, e aí você vem com uma lateral aqui e cola.
ela do lado. Normalmente é isso que a gente faz, né? Mas nesse caso eu não vou fazer isso, porque eu preciso de uma resistência maior na abertura dela, tá? E vocês vão entender direitinho. Então, ao invés de fazer isso, ó, esse daqui é o meu fundo, ok? Esse daqui é a minha lateral maior e essa daqui é a minha lateral menor. Lembrando que o tecido tá pro lado de dentro da caixa, ok? Vamos deixar essa parte de cá um pouquinho. Ao invés de fazer isso daqui, de juntar essas peças por fora, eu vou colocar elas por cima, tá? Dá uma olhadinha aqui. Então, eu não coloquei ela aqui por fora. Eu vou subir ela aqui por cima, tá? Essa minha peça maior, ela tá com a fibra nesse sentido aqui, ó. Tá? Antes do corte, eu acredito que eu esqueci de falar isso na hora que eu tava falando da fibra. Falei só da parte maior, mas a menor é importante que ela esteja com a fibra no sentido longo, tá? Tanto essa quanto essa daqui. Então, ambas, a lateral menor e a lateral maior, estão com a fibra nesse sentido. O fundo também, preferencialmente, o fundo não faz tanta diferença, porque ele vai estar apoiado por todos os lados. Mas se puder estar com a fibra nesse sentido, ótimo. Porque às vezes a gente tem alguma peça para reaproveitar, então o fundo você consegue fazer isso. As laterais e a parte maior não, tá bom? Então ele vai ficar aqui, sobreposta desse jeito, quer dizer, pra dentro, né? Aqui. E o meu fundo também vai sobrepor essa peça. Tá? Por isso, essas medidas elas estão calculadas para isso, para que a caixa fique com essa estrutura aqui, ó. Deixa eu vir aqui, tá? Essas duas peças aqui vão ficar aqui em cima, ok? Então, se essa peça vai ser colada, aqui, se eu vou colar essa peça, né, mais estreitinha, por cima dessa daqui, então onde que eu tenho que passar cola? Nessa lateral aqui, tá bom? Passo com o pincel, assim, sempre puxando ele, pincel inclinadinho na diagonal, pra evitar que fique excesso de cola aqui, ó. E aqui a gente vai unir, dando preferência pra essa ponta aqui, ó, dela ficar juntinha, justinha. Então, eu vou me preocupar principalmente aqui, em deixar alinhadinha, essa ponta de cá. Aí eu venho com a fita crepe. E colo. Então, no começo, a gente fica um pouco sem apoio, fica um pouco perdidinho, porque a peça é grande e a gente tá montando ela na estrutura inversa, né? Mas é normal, gente, não se preocupem. Tá vendo? Ela já tá segura, ó. Repare, a peça maior, que é essa daqui, ela tá aparecendo a espessura dela aqui, ó. E a peça menor tá por dentro. Agora, a gente vai vir aqui pro fundo, pra facilitar, porque se eu for montar esse lado de cá, esse daqui vai ficar tombando, né? Então, eu vou colocar o fundo pra ele já se sustentar. Então, o meu fundo, ele não vai sobrepor a espessura dessas duas peças, ele não vai ficar assim. Ao contrário, ele vai encaixar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ela não vai ficar aqui, ela vai encaixar aqui por dentro. Tá bom? Então, onde eu vou passar cola? Aqui e aqui. Vamos lá. Então, eu apoio ela aqui por dentro. E eu já venho com a minha fita. Do lado de cá.
do lado de cá. Reparem que aqui, quando eu encaixei, essas medidas, né, que eu passei pra vocês, ela deu certinho pra encaixar aqui, tá vendo? Ficou sobrando, tá aparecendo, né, no caso, a espessura dessa peça e dessa peça do papelão aqui. E essa parte aqui ficou por dentro, ficou encaixada. Então aqui, nesse lado de cá, sobrou um espacinho, tá vendo? Que tá sobrando um pouquinho dessa peça. Porque aqui eu vou encaixar a minha lateral menorzinha, tá bom? Porque ela também vai vir por dentro dessa maior. Então, se ela vai encaixar daqui, aonde que eu vou ter contato do papelão com o papelão? Aqui e aqui. Então, eu vou passar cola nessa lateral aqui e nessa lateral do meu fundo. Isso às vezes confunde, às vezes a gente acaba passando cola no lado que não vai colar, é normal, tá, gente? Uma questão de hábito. Porque a gente tá acostumado a fazer a caixa de outra forma, da maneira inversa. E aqui eu faço assim. Vou mais uma aqui no meio pra dar uma reforçada nessa colagem. Olha só como ficou. Não se preocupe com as manchinhas, assim, de cola que tiver um pouquinho, porque depois ela fica transparente, tá? Deu pra vocês entenderem a estrutura dessa caixa? Essa é uma estrutura básica, ela é um pouco diferente da uma montagem convencional de caixa, por conta da resistência, como se essas laterais, ao fundo e as laterais, servissem de coluna de sustentação para essas duas peças maiores aqui. Essa que tá aqui e a outra que vai aqui em cima. Então agora ficou fácil, é como uma construção de uma casa. A gente tem o alicerce, tem a base, né, o chão, tem a coluna como estrutura, que é o que vai sustentar o que seria, vamos supor, o teto aqui. E aí aqui ficou fácil, só vou colar aqui em cima. Toma cuidado na hora que você estiver colocando a fita, principalmente aqui no fundo, você não apertar demais e ele ir lá pra dentro, tá? Porque ele ainda não tá seco. Então, se for necessário, você apoia a mão aqui dentro, ó, pra poder fixar a fita direitinho, tá? Ok? O ideal é que fique tudo assim, niveladinho, tá? Pra que não fique você passando a mão assim, você não sinta muito a diferença aonde termina a espessura desse papelão e aonde começa a superfície desse, tá? Porque assim o acabamento fica melhor. Dou uma conferida nos cantinhos, se eles estão alinhados, principalmente aqui, que é onde vai aparecer. E a estrutura da caixa tá pronta, tá? Do revisteiro tá pronta. Entendam por que é importante a fibra nesse caso aqui. Ó, lembra que esses risquinhos aqui indicam que a fibra tá nesse sentido? Por quê? Isso significa que ela enverga com menos facilidade desse lado. Ela envergaria com mais facilidade assim.
Mas como aqui, nessas laterais, ela tá presa dos dois lados, então ela não vai empenar, tá bom? Se eu tivesse feito ao contrário, o que ia acontecer? Qualquer pressão aqui, ó, ia fazer essa caixa ceder. Então, com o tempo, você ia ver que sua caixa ia fazer isso, ó. Por que às vezes a gente vê a boca de gaveteiro, de algumas caixas, que não fica retinho, fica desse jeito aqui, ó, abaulado? Porque a pessoa não observa a fibra do papelão. Então, é muito importante. Algumas pessoas acham que não é, porque às vezes a gente acaba não podendo aproveitar o papelão do jeito que a gente queria, otimizar o aproveitamento do papelão por conta da fibra. Mas eu garanto pra vocês, faz toda a diferença no final da peça você saber trabalhar com a fibra do papelão, tá bom? Então é isso. Feito isso daqui, a gente vai passar, deixa ela secando aqui um tantinho, que a gente vai passar pro acabamento externo. O revestimento externo, que é feito no papel duplex ou no papel cartão, é feito de uma maneira bem similar ao que a gente fez, ao do papelão cinza. A única diferença é que no papelão cinza a gente refilou essas 3 laterais e deixou só essa borda aqui sobrando, né, de refile. No acabamento a gente vai deixar sobra de todos os lados, tá bom? 1,5 centímetro, 1 centímetro mais ou menos, de todos os lados, ok? E aí o que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz no outro, eu vou fazer os picotes aqui, porém, como o papelão duplex, o papel duplex é mais fininho, então eu posso me aproximar um pouquinho mais dele na hora de fazer os picotes. Não preciso deixar uma distância muito grande. E aqui nos cantinhos eu também vou fazer um corte diagonal. Pode usar cantoneira se você ficar um pouco inseguro de não conseguir cortar. É que com o tempo, quando a gente faz muito isso, a gente acaba conseguindo fazer isso aqui mesmo sem a cantoneira. Às vezes tá produzindo, a cantoneira some no meio do trabalho, enfim. Eu cortei diagonal nas 4 pontinhas, ok? Aqui eu vou fechar, eu vou fazer esse arremate, esse acabamento na parte de baixo. Passo cola no papelão, nessa parte reta, né? Passo cola no cantinho do tecido, pra ele dobrar, pra ele colar, pra fazer o acabamento legal. E aí com a espátula eu venho sempre de baixo pra cima, nunca faça isso aqui direto, tá? Porque senão ele não vai colar direito aqui. Então você sempre vem de baixo pra cima, pra garantir que o tecido ficou encostadinho. Cuidado com a cola que fica na espátula. E aqui, nesse cantinho, eu venho com a unha mesmo. Eu desço esse cantinho do tecido aqui, dos dois lados. Se você preferir, você vem com a espátula. E vou fazer isso também, vou fazer o acabamento na parte de cima, que é essa parte curva. Nos picotezinhos, porque eles vão sobrepor. Deixa ele bem esticadinho para não ficar nenhuma barriguinha por falta de colagem. E aqui no cantinho, a mesma coisa. Ok? E essas 2 laterais aqui eu vou deixar aberta por enquanto, tá bom? O meu acabamento das laterais maiores e menores não tem segredo. A única coisa que eu preciso falar pra vocês aqui é o seguinte. Eu tô utilizando aqui um papelão que na realidade não é papel duplex. Eu coloquei na lista de materiais papel duplex porque é o mais comumente usado no mundo da cartonagem, também o papel cartão, que é aquele que você encontra em papelaria, mas qual que é o problema? Esse duplex, esse cartão, vamos ver se eu tenho um aqui pra mostrar, não tem. Ele é mais fininho, ele é um pouco molinho. Esse daqui ele é mais grosso, porque ele não é um papelão comum. Isso aqui, na verdade, não sei se vocês lembram ou se vocês ainda veem aí na região onde vocês moram,
aqueles exames hospitalares que faz o resultado de um ultrassom ou de um raio-x, nesses raios-x um pouquinho mais modernos, normalmente não é mais naquelas chapas daquele acetato, né? É num papelão como esse daqui, que eles fazem a impressão daquele tipo de exame. Então, eu tenho uma conhecida, uma colega minha, que também trabalha com artesanato, e que o marido dela trabalha num departamento de raio-x, e havia muito desses materiais, assim, sobra deles, que iam ser descartados. Então, ele pediu para reaproveitar, e aí ela me cedeu alguns, e foi uma maravilha, porque ele é bem grossinho, tá? Então, o que eu aconselho? Se você estiver usando o papel cartão ou o duplex, que é um pouquinho mais mole do que isso, eu não sei nem dizer que gramatura que é, mas ela é bem grossinha, tá? Ela é bem durinha. Então, se você estiver usando o mais molinho, se possível, una duas camadas de papelão, de papel cartão no caso, assim, cola, né? Corta duas medidas e cola elas pra ela ficar mais durinha, tá? Por quê? A forma como eu vou fazer esse acabamento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colar uma peça, primeiro essa peça aqui e depois essa aqui. Então, eu vou ter uma sobrinha de tecido que vai ter que envolver essa lateral. E depois vou ter esse acabamento que vai vir aqui, ok? Mas o que acontece? Se esse papelão aqui for muito fininho, muito fininho, porque esse daqui ainda vai vir um tecido e ainda vai ter na parte de trás um pedacinho de uma sobrinha, essa mesma sobrinha que tem aqui, vai ter aqui no verso dessa peça também. E aí vai fazer um volume, porque vai encontrar tecido com tecido aqui. Então, se ele for muito fininho, esse volume vai ficar aparente. E isso não dá um aspecto legal na peça. Então, pra fazer um acabamento melhor, vai gastar um pouquinho de material, mas a diferença no final vai ser grande, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem isso pra aprimorar o acabamento, tá bom? Tem uma outra forma de poder amenizar isso, que eu vou mostrar depois no final, mas enfim, é só uma dica, caso vocês estejam trabalhando com o papel duplex comum ou o papelão, o papel cartão, tá bom? Esse daqui eu vou fazer o acabamento normal e vou fechar em todas as laterais, tá bom? Percebam aqui que eu tô fazendo primeiro o debru dessa parte menor, tá? Existe um motivo pra isso, eu não escolhi aleatoriamente não, porque acontece, quando a gente faz esse cantinho aqui, por mais bem feitinho que ele fique, ele faz um certo volume. Então, do ponto de vista da minha caixa, pra poder ficar um acabamento melhor, deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Aqui. Então, eu dobrei primeiro a parte menor e depois a parte maior, correto? Para poder ficar um acabamento melhor, se eu olhar essa peça de assim, né, então eu tô com a visão nesse sentido aqui, tô olhando daqui pra cá, eu consigo ver, por mais bem certinho que eu deixo, eu consigo ver uma dobrinha de tecido aqui. Se eu olhar daqui, eu não vejo essa dobrinha, o acabamento ele tá inteiro. E aqui, apesar de estar inteiro também, ele tem a dobrinha desse lado de cá.
que se sobrepôs. Então, esse debruço se sobrepôs a esse. Então, ele aparece daqui de cima. Tá? Claro que se ele for bem, quanto mais bem feitinho, menos ele vai aparecer. Mas sempre dá um pouquinho de volume, não tem jeito, tá bom? Da mesma forma aqui, quando eu olho desse lado aqui, nesse campo de visão que eu tô tendo agora, eu percebo que tem um voluminho aqui nesse lado de cá. Aqui tá perfeitamente reto e aqui quando chega na pontinha ele faz um pouquinho de volume, porque juntou tecido com tecido ali, tá? Então eu tenho que estrategicamente deixar isso de uma forma que essa pequena imperfeição apareça o menos possível, porque qual é o meu campo de visão principal aqui quando eu olho essa peça? É olhar ela assim, de frente, ok? Então, se eu deixasse aparecer essa dobrinha aqui, não ia ficar legal. Então, aqui já é mais comum, porque já vai meio que harmonizar com a junção que eu tenho aqui, né? Então, é mais fácil. Então, é uma outra diquinha pra vocês pensarem antes de não sair revestindo de qualquer jeito, tá bom? Então, eu já tô com meus acabamentos, deixa eu abrir aqui, meus dois acabamentos laterais prontinhos pra fechar. Só preciso dar sequência na montagem da minha caixa. Agora, para dar sequência no revestimento, né, na finalização da nossa caixa, antes de colar o revestimento que eu tenho, os maiores e as laterais aqui, a gente precisa revestir esse fundo. Percebam que eu tirei a fita crepe de toda a caixa, ó, tá? Nem precisou esperar muito, ela já tá firme, já tá resistente. Eu tirei a fitinha, eu não gosto de deixar. Tem gente que gosta de deixar, por uma questão, acha que fica mais seguro e tal. Eu não gosto porque a fita crepe, ela é plástica, né? Então ela interfere um pouco na colagem da peça. Então eu não acho que com o tempo ela pode ir soltando, eu não acho legal. Então é uma questão pessoal, pode ser que tenha fundamento, pode ser que não sei. Enfim, né? Mas eu prefiro tirar, eu acho que o acabamento fica melhor quando a gente tira toda aquela fita que sobrou aqui, tá bom? Aqui, se for necessário, você dá uma verificada se ela tá no nível certinho, assim, se não tem muito volume. Se for necessário, você vai pegar uma lixinha de unha. Você vai passar aqui, porque às vezes fica sobrinha de tecido. Tá vendo essas farpinhas de tecido do acabamento, quando a gente revestiu a parte interna? E às vezes também fica sobrando espessura aqui. Então você faz dá um acabamentozinho aqui com a lixa. Tá bom? Porque eu vou passar cola direto no papelão. Vou subir um pouquinho de cola aqui, ó, nas 4 laterais. E vou pegar um pedaço de tecido que seja suficiente, deixa eu ver se tá no verso, tá? Pra caber esse fundo da minha caixa, do meu revisteiro. E sobrar um pouquinho dos 4 lados, tá? Sobrou dos 4 lados aqui, ó. Aqui ficou bem pouquinho, mas não tem problema. Fiz isso, dou aquela alisadinha da mesma forma que a gente faz com as outras peças. Com carinho, passando o calor da sua mão pro tecido. E aqui com a espátula ou com a mão mesmo, a gente desce dos 4 lados. Pode descer os quatro laterais do tecido para fazer esse acabamento. E nos cantinhos, a gente dá uma puxadinha assim pra ficar essa pontinha, tá? Porque essa pontinha aqui, a gente vai cortar com a tesoura. Na hora de cortar, só toma cuidado aqui nessa quinazinha, não cortar muito rente, porque senão o papelão vai aparecer. Então, você começa cortando rente, e quando chegar aqui, você dá uma subidinha. Dessa forma aqui. Ok? Então, agora, tudo que eu preciso fazer é colar
primeiro, né, antes de colar essas laterais aqui, eu vou colar o acabamento dessa parte maior. Então, vou passar uma camada de cola aqui generosa. Passo primeiro no papelão, sem chegar aqui nos cantinhos, ó, dessa parte de cá e dessa parte de cá, pra não correr o risco do rolinho manchar a parte que vai ficar aparente do tecido. Então, perceba que eu tô passando uma camada aqui, eu posso sem dó, tá? Posso vir com o rolinho bem carregado de cola. E aí aqui, ao invés de passar cola até a beiradinha, eu vou passar cola no acabamento pelo verso. Porque assim eu não corro o risco de aparecer manchas de cola resultantes desse acabamento. Vou vir aqui, alinho direitinho. Como ele foi cortado na medida certinha, inclusive utilizou a própria peça de papelão como molde, então não tem perigo dele ficar desalinhado, ficar fora do tamanho. Vi que tá do jeitinho que eu queria, então eu vou acentuar. Se você tiver uma dobradeira pra te auxiliar nessa parte aqui, ela dá mais firmeza, né, pra poder fixar. Nesse cantinho aqui eu já colei o lado de cá, que foi o mesmo procedimento, tá? Só fiz pra adiantar. Nesse lado de cá eu vou passar cola com o pincel nessa bordinha pra gente poder virar o tecido aqui. Ok? E do lado de cá a mesma coisa, bem coladinho, tá? E aí, eu vou colar os acabamentos. Esse sim eu vou passar cola. Deixa eu pôr o papel aqui pra apoiar, pra não sujar minha base. Vou passar cola, vou até vir com o pincel, que eu vou conseguir uma quantidade de cola um pouco mais densa. Pincel sempre de dentro pra fora. Nunca faça isso aqui, ó, na borda. Deixa eu vir aqui que eu acho que dá pra ver melhor. Nunca faça isso daqui, ó. Porque o que acontece? As cerdas do pincel vai atingir a espessura aqui e vai acabar aparecendo mancha de cola depois da peça pronta. Sempre nesse sentido, de dentro pra fora. E aí eu venho aqui. E passo uma fitinha crepe. Cuidado na hora de fazer força aqui, porque a peça ainda não tá totalmente seca. Lembra que essa parte da lateral, ela tá por dentro? Se eu forçar muito, ela pode afundar. Então, eu vou passar... Com o auxílio da fita, a gente coloca aqui. Até que ela seque. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa desse lado de cá.
nossa peça já tá pronta. Só precisa aguardar secar. Mas pra colocar aquele acabamento que eu falei pra vocês, lembra do papelão mais fininho, de 1 milímetro? Eu não me lembro se eu falei a medida dele, mas ele tem... o que eu vou colocar aqui na lateral menor, ele tem 1 centímetro a menos de cada lado. Tá? Então são 2 centímetros na largura a menos do que essa lateral aqui. E 2 centímetros a menos na altura, tá? Percebe que tá sobrando, ele tá menor, 1 centímetro a menos de cada lado aqui, ó. Então eu só vou passar, o que eu fiz? Revesti ele com tecido, fiz o debru dos 4 lados, fiz aquela viradinha, né? Dos 4 lados e vou colar ela aqui depois, com cola branca normal, tá? Como ele é mais grossinho, pode ser que ele resista um pouco em permanecer no lugar. A cola branca cola bem, tá? Não precisa usar cola instantânea nem nada aqui. Mas eu vou colocar uma cola, tá vendo? Eu coloquei uma camada grossa de cola pra poder a aderência ficar melhor. E vou centralizar ele aqui. E aí você vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. Tá bom? Depois eu vou mostrar a peça prontinha pra vocês. Mas depois vai mostrar, a gente vai proceder da mesma forma. Passa uma camada de cola bem grossinha aqui e cola ela aqui desse lado, tá bom? Por que que eu não coloco o acabamento aqui? Poderia fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com as laterais, cortar uma peça nesse formato menor e colocar aqui. Percebam que eu coloquei, até esqueci de mostrar isso, eu utilizei... Para revestir essa parte do acabamento, esse detalhezinho, o mesmo tecido que eu usei no fundo, tá? Na parte de dentro. Então, pra dar um composê, dar um joguinho de cores, fica legal. Aqui a gente tá azul com azul, né? Mas quando a gente tem um destaque, umas cores que contrastam, fica bem legal também. É bem interessante, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu joinha aqui pra gente, porque é isso que motiva a gente a continuar a trazer cada vez mais conteúdos criativos pra vocês. E não esqueça também de compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta de fazer coisas criativas, tá bom? E se ficou alguma dúvida, deixa pra mim nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. E claro, deixa também sugestões dos próximos vídeos que a gente vai produzir, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.